Olá, tudo bem? Vamos estar falando agora sobre o trabalho de tópicos especiais do tema gestão de projetos e serviços. Primeiramente, nós precisamos, para poder estar entendendo o tema, nós precisamos entender a diferença entre o que é o processo e o que é o projeto. Primeiramente, nós vamos estar falando sobre o processo e mais adiante vamos estar falando sobre o projeto. Por quê? Porque no processo, na verdade, para realizar o processo, para realizar o projeto, nós precisamos de alguns conceitos que estão relacionados com o processo. Para só então podemos entender como que um projeto se inicia, como que ele é executado, como que ele finaliza, corretamente? Então, inicialmente, nós vamos entender o conceito de processo. O que é processo? Processo é um conjunto de atividades estruturadas que almejam alcançar um determinado objetivo. Então, por exemplo, se eu quero fazer um bolo, o preparo desse bolo ele é um processo. Por quê? São várias atividades ali, todas elas estão interligadas. Eu tenho a atividade de separar os insumos, né, farinha, leite, ovo. Eu tenho a atividade de bater no liquidificador para transformar em massa, depois colocar numa forma, mexer, colocar no forno por tanto tempo, numa temperatura X. Então, todas essas atividades elas são estruturadas justamente para alcançar o objetivo que é fazer o bolo. E num processo dentro das organizações não é diferente. Nós temos N processos para fazer os mais diversos tipos de serviço. Na área de produção também, quando vai fabricar um produto, quantos processos não estão alinhados, ou seja, quantas atividades não estão alinhadas ali para a produção daquele produto. E partindo disso, nós precisamos entender como que uma organização ela é dividida. De forma bem básica, uma organização ela é dividida em 3 níveis: o nível estratégico, o nível tático, o nível operacional. Essa aqui é uma pirâmide bem clássica que representa como que é geralmente descrito dentro das organizações. Por quê? No nível estratégico, geralmente são os cargos mais elevados dentro de uma organização. As decisões tomadas aqui, nessa parte aqui, diz respeito a toda a organização. O que eu quero dizer com isso? O que for decidido aqui vai impactar toda a estrutura, certo? Decisão sobre o futuro, sobre que rumo tomar, sobre a missão da empresa, a visão, tudo isso vai ser decidido aqui. Justamente por isso que apenas as pessoas com os graus elevados dentro da organização que tomam essas decisões. No segundo nível, nós temos o nível tático. No nível tático, estão alinhados os departamentos, né? Se por um lado nós temos aqui as decisões tomadas referente a toda a estrutura, aqui nós vamos ter decisões relacionadas aos departamentos. Dentro de uma indústria, ela é muito grande para ser gerida, então ela necessita de pequenas partes serem geridas por outras pessoas. Existem muitas áreas: área do marketing, área da finanças, área dos recursos humanos, área da informática, e elas precisam de pessoas especializadas para estarem tomando contas e tomando as decisões do departamento. Embaixo, no último nível, nós temos o nível operacional, que diz respeito justamente a toda aquela pessoa, os funcionários que estão ligados diretamente na prestação de serviços ou na produção dos produtos. São justamente, a gente costuma chamar de chão de fábrica, que é justamente os operários que estão ali trabalhando diretamente com as suas funções. Em seguida, partindo dessa divisão da estratégia da organização nesses 3 níveis, nós temos alguns diagramas que demonstram a realidade dentro dessas empresas, como que ela é dividida. Inicialmente, nós temos o organograma. O organograma ele é uma representação vertical da estrutura organizacional de uma empresa. Ou seja, o organograma serve para descrever como a empresa se organiza internamente, nível de cargos e departamentos. Aqui também demonstra a hierarquia dentro de uma empresa, desde o cargo mais alto até o cargo mais baixo. Por isso que ele é importante, porque ele parte da premissa justamente do nível estratégico, tático e operacional. Aqui a gente tem um exemplo de como que é um organograma funcional. Por exemplo, nós temos o presidente, que ele está aqui no setor estratégico, e como ele é dividido os departamentos. Nós temos o departamento financeiro, departamento RH, o TI, contábil, entre vários outros que estão todos eles interligados. E a partir cada um desses aqui, se a gente pudesse, poderíamos puxar aqui, por exemplo, uma setinha aqui. Cada um desses aqui, ele vai cuidar dos seus funcionários, do nível operacional.
cada um desses aqui vai ficar responsável por uma parte em específico para estar cuidando dentro da empresa. Em seguida, nós temos o fluxograma. É um tipo de representação gráfica para um determinado processo, criado por meio de símbolos sequenciais destinados a ilustrar todas as etapas, o que facilita a visualização e o entendimento por parte dos colaboradores. Então, nesse fluxograma, nós vamos entender como que os processos funcionam. Através de representação gráfica, ele vai demonstrando o que cada atividade leva, o que cada um ocasiona, o que cada um ocorre. Se o resultado de uma atividade for positivo, ele vai ter um determinado caminho, se for negativo, ele vai ter um outro caminho. Então, como exemplos aqui, nós temos aqui um fluxograma bem simples, né, onde nós temos o início da atividade e o fim, e aqui são as etapas. Você percebe que aqui é um momento de decisão que, dependendo da resposta da atividade, ele vai tomar um rumo. Se for negativo, ele vem para cá, se for positivo, ele continua. E outro ponto interessante que a gente pode observar aqui é que no fluxograma, um processo, uma atividade, ela pode ter várias, ela pode interligar vários setores. Então, nesse caso aqui, a atividade ela começa aqui no vendas, mas ela desce para o faturamento e depois desce para a expedição, que é para poder terminar essa atividade. E isso vale para qualquer uma. Tem atividade que começa no nível estratégico e termina no operacional, começa no tático, sobe para o estratégico e depois para o operacional. Então, o interessante é que o fluxograma ele demonstra que a atividade ela não é linear. Existem atividades que começam aqui e podem terminar aqui. Mas nesse caso aqui, existem atividades que ela começa em um setor, passa por N setores até chegar no seu fim. Por fim, nós temos o funcionograma, que é um diagrama que demonstra de forma muito bem detalhada os atributos de cada cargo dentro da empresa. Né? É uma espécie de desenho similar a um organograma que detalha somente as atividades que compõem uma função. Então, ali você tem os departamentos e dentro dos departamentos você tem os funcionários que são responsáveis pelo departamento, que trabalham ou que são líderes, enfim. Cada um tem sua atividade bem definida, tem sua atribuição bem definida. E aqui como exemplo, né, nós temos aqui, e se a gente puder observar, olha só, nós temos o nível estratégico, que é o primeiro, um diretor, né, de uma empresa de TI. Nós temos o segundo aqui, que é o nível tático, que são os analistas, que a gente pode também entender eles como coordenadores, líderes dos seus departamentos. E aqui o nível operacional, onde nós temos os auxiliares e os técnicos, que são as pessoas que estão diretamente ligadas com a função, que são as pessoas ligadas praticamente no chão ali, realmente no chão da fábrica, pessoas diretos nas suas funções, né? E por que a gente está tendo que entender esses conceitos primeiro? Porque quando a gente for entrar no setor de projeto, a gente vai ver que é necessário ter esse conhecimento prévio para que se possa criar um projeto. Então vamos entrando primeiramente no conceito de projeto. O que é projeto? Projeto tem o mesmo conceito de processo. Qual que é a diferença? O projeto ele tem um tempo determinado. Ele tem um início e ele tem um fim. Ele é um conjunto de atividades que tem uma finalidade. Mas ele também tem um tempo, ele tem um prazo que não pode ser passado. Diferente do processo. O processo são atividades contínuas. Elas não existem prazo. Elas sempre vão se repetir. E aqui nós temos as características do projeto. O projeto ele precisa ter um objetivo estabelecido. Eu não posso iniciar um projeto simplesmente porque eu preciso ter uma finalidade. Ele tem um ciclo de vida definido, ou seja, como eu falei, início e fim. E geralmente envolve diversos departamentos e profissionais. Por isso que é importante a gente entender lá atrás sobre os processos, sobre o fluxograma, sobre o funcionograma, sobre o organograma, o nível da empresa. Porque eu preciso entender como que a minha empresa é dividida, eu preciso entender os meus funcionários, quem trabalha onde, qual que é a função de cada funcionário dentro da empresa para eu poder estar montando um projeto. Até no momento que eu for montar uma equipe, eu não posso montar uma equipe de projeto com um funcionário que tem atribuição que não vai resolver o meu problema ou que não tem nada a ver com a finalidade do projeto. É muito importante a gente entender porque um projeto ele pode impactar a empresa em todos os níveis. Pode ser no nível só operacional, só no tático, só no estratégico, ou todos os níveis. Então eu preciso ter esse conhecimento também do fluxograma, porque às vezes o meu projeto vai resolver algum problema de alguma atividade, de algum processo. Então é necessário que eu precise ter esse conhecimento prévio para poder montar o projeto. Comumente, faz algo que nunca foi feito antes,
e ele tem requisitos específicos de tempo e custo. Nós vamos estar vendo que essas aqui são as 3 variáveis mais importantes na hora de se fazer um projeto. Então, como eu já havia dito, essas são as variáveis de um projeto: tempo, o custo e a qualidade. Nós precisamos levar em conta que todo projeto tem um tempo definido, ele tem um custo também que ele vai ser definido, e a qualidade. Porque vai depender muito, eu quero um projeto bem feito, mas pode acontecer dele não ficar tão bem feito. Então a qualidade vai impactar. Por que essas 3 variáveis são importantes? Porque durante a construção de um projeto, é muito difícil você conseguir manter todas as 3. Em algum ponto, alguma delas vai ser deixada de lado. Porque é claro que existem situações em que o projeto se mantenha com todas as suas variáveis em dias. Mas também acontecem situações em que isso não vai acontecer. Então, por exemplo, a gente tem aqui, que é o maior dilema, talvez, na construção de um projeto. Nós temos 3 variáveis, e uma das construções do projeto diz respeito ao seguinte: nós temos 3 variáveis. Durante a construção de um projeto, pelo menos uma delas eu vou ter que abrir mão. Uma delas eu não posso excluir em hipótese alguma, eu não posso me desfazer dela. Ou seja, ela é restrita, eu não posso mexer nela. A outra variável eu consigo aceitar, talvez uma perda, dependendo do que seja, e uma eu vou ter que abrir mão, sempre. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa e eu quero um sistema, eu tenho um projeto para construir um sistema, uma empresa de software. Eu tenho restrição de tempo. Eu sei que a minha empresa, eu sei que o meu sistema, ele tem um prazo. Ou seja, eu não posso mexer nessa variável. Ela tem um prazo que eu preciso entregar nesse prazo. E para entregar nesse prazo, eu aceito talvez pagar menos. E a qualidade eu abro mão. Porque eu não vou conseguir entregar um projeto em tempo hábil, mas com a qualidade que eu quero. Essa qualidade vai ter que ser deixada de lado, eu vou precisar abrir mão dessa qualidade, mas pelo menos o projeto vai ser entregue no tempo, no prazo estipulado. Por quê? Porque é a minha restrição. Poderia ser diferente, poderia se trocar aqui, por exemplo, em vez de ser o tempo, poderia ser a qualidade. Então quer dizer o seguinte: eu aceito, eu quero o meu software, eu quero que ele tenha qualidade. Então eu abro mão do meu custo e aceito que ele seja entregue num prazo maior. Então não me interessa se eu vou ter que pagar mais, se eu vou ter que pagar muito mais no meu custo. O que importa é que ele tenha qualidade e que, mesmo que passe um pouquinho do tempo, ele vai ser entregue, mas com a qualidade. Perfeito? Aqui nós temos o ciclo de vida do projeto. Perfeito. Como eu tinha dito, ele tem um tempo hábil, ele tem um tempo, ele não é constante, ele não é contínuo. E aqui nós vemos como é dividido esse ciclo. No período da definição, nós temos as metas, as especificações, as tarefas e as responsabilidades. Nesse momento aqui nós vamos decidir qual vai ser a finalidade do projeto, o que ele vai resolver, o que ele vai agregar, o que ele vai melhorar. E as responsabilidades, que cada pessoa vai ser responsável. Nesse momento do planejamento, nós temos o momento da decisão, do cronograma, dos orçamentos, dos recursos. É aqui também onde a gente decide quem que vai fazer parte desse projeto, quais vão ser os funcionários, certo? De onde que vão vir as informações, por isso a importância de conhecer o fluxo dos departamentos. É interessante aqui que os departamentos também tenham uma rede de informação entre eles, para facilitar para a gente poder fazer o planejamento. A execução, nesse momento aqui vai entrar a questão das variáveis. É nesse momento aqui que a gente vai ver durante o percurso do projeto o que vai ter que abrir mão, o que vai ter que investir mais, o que eu não posso deixar de fazer. E por fim o fechamento, dependendo da finalidade do projeto, um treinamento para o cliente, liberar recursos, a avaliação e o mais importante, que é as lições aprendidas. Porque no próximo projeto eu vou poder, a partir desse, fazer diferente. Espero que tenha ficado bem entendido essa diferença entre processos e projetos e a sua importância dentro das organizações. Obrigado.